Fala galera! No último Papo Online nós discutimos um pouco sobre Business Model Canvas, começamos a falar sobre isso. E o que a gente aprendeu na última videoaula? Que o Canvas do Osterwalder e do Pigner, ele na verdade não é um modelo de negócio, mas uma ferramenta para a construção e análise de modelos de negócio. Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender e para a gente lembrar. Bom, vamos tentar falar então um pouquinho sobre a ferramenta hoje, vamos discutir um pouquinho sobre o primeiro lado do Canvas, que é aquela parte que fala da porta para fora da empresa, ok? Bom, e já que a gente está falando então desses dois principais epicentros, orientação à oferta e orientação a cliente, vamos começar falando então da oferta, que é a proposta de valor. O que se deve tratar nesse bloco, o que é importante, o que é relevante nesse aspecto? A primeira e grande questão que deve ser levantada aqui é que valor nós entregamos ao nosso cliente. Ou seja, qual dos problemas do nosso cliente nós estamos ajudando a resolver? O que nós estamos fazendo que torna a vida dele mais fácil, mais divertida, mais interessante? Que pacote de produto ou serviço nós estamos oferecendo para o nosso cliente para resolver essas questões, para resolver esses problemas, ou para resolver ou para oferecer eventualmente uma vida melhor, uma vida mais confortável? Que necessidades nós estamos satisfazendo? Essa é a grande questão que deve ser respondida quando a gente fala de proposta de valor, quando a gente fala de construção de proposta de valor. E o Osterwalder e o Pigner vão dar para a gente alguns tipos de propostas que a gente pode oferecer, algumas categorias de propostas. Por exemplo, a primeira categoria é a categoria da novidade. É uma categoria bastante explorada por uma empresa como a Apple, por exemplo. Porque a Apple ela visa sempre oferecer algo que seja novo, ela visa oferecer sempre uma inovação. Então a inovação passa a ser a própria proposta de valor, como foi o caso do iPad. Outra categoria é a categoria de desempenho e performance. Ou seja, a minha empresa oferece algo que é melhor do que o produto das outras empresas. A minha empresa oferece algo que pode até ser mais caro, não tem problema nenhum com isso, mas que tem uma performance superior à performance do produto oferecido pelas demais empresas. Um outro grupo, ou uma outra categoria, é a categoria da personalização. É o que faz, por exemplo, uma empresa como Starbucks. Café, todo mundo vende. Café numa cafeteria, muita gente vende. Agora, café exatamente do tamanho que você quer, na forma que você quer, com chantilly sem chantilly, quente ou frio, quer dizer, totalmente personalizado, é só Starbucks que oferece. Uma outra categoria apresentada por Osterwalder e Pigner é fazer o que deve ser feito. É normalmente a proposta de valor adotada por consultorias. O que uma consultoria faz, na verdade? Ela chega para a empresa, analisa processos, analisa estratégia, analisa mercado, faz um relatório e fala: olha, empresa, você precisa fazer isso, isso e isso para que você consiga realizar a sua atividade e oferecer valor para o seu cliente. Nesse caso, a consultoria está atuando como uma forma de apoio para a empresa. Então, isso é uma das categorias também apresentadas pelo Osterwalder e pelo Pigner. Uma outra categoria, que também é muito utilizada pela Apple, é a categoria de design. O meu produto pode ser até igual em termos de performance que o meu concorrente, em termos de preço, ou até um pouquinho mais caro, mas só a minha empresa oferece esse design. Só a minha empresa tem o iPhone branco, só a minha empresa tem o fone de ouvido branco. Então é uma proposta de valor também bastante atraente no ponto de vista do cliente. Uma outra categoria é a categoria de status de marca. Você vê aquele símbolozinho da Nike num tênis, você fala: opa, essa pessoa tem condições de comprar alguma coisa. Você vê aquele símbolo da Louis Vuitton numa bolsa, você fala: essa pessoa tem condições de comprar isso. Então a marca passa a oferecer status, e esse status oferecido pela marca é, obviamente, embutido no preço, e o cliente paga por isso. E ele paga muitas vezes feliz até. Agora, o inverso do status da marca, ou quase o inverso do status da marca, é uma proposta de valor baseada em preço. Então, quando a Netflix chega no mercado e começa a oferecer o aluguel de DVDs, de uma forma que ela entregava em casa, ia retirar na casa das pessoas,
ela ofereceu um produto muito mais barato do que o principal concorrente na época, que era a Blockbuster. Hoje a Netflix consegue ter um processo e ter um modelo de negócio onde ela cobra R$15 por mês para oferecer vídeos à vontade. Não tem a mesma quantidade, não tem a mesma disponibilidade, mas você pode ver vídeo a hora que você quiser. Enquanto que o Blockbuster, que agora foi comprado pelas americanas, ele oferece por R$13 um lançamento para você ficar um dia. Então veja a disparidade de preço que essa proposta de valor causa. Um outro grupo, ainda nessa linha de preço, é a redução de custo. O Skype, por exemplo, ele não oferece preço mais baixo. Na verdade, o Skype oferece de graça. O que o Skype te ajuda é a reduzir o seu custo operacional, o seu custo fixo, o custo na sua casa, o custo das suas ligações. Então, o Skype em si ele não está oferecendo um preço mais baixo. Ele está possibilitando que você reduza os custos da sua operação, da sua vida, do seu dia a dia. É uma outra proposta de valor bastante interessante. Há uma proposta de valor também baseada em redução de risco. Quem costuma oferecer esse tipo de proposta de redução de risco é cartão de crédito. Qual a grande vantagem para o usuário de um cartão de crédito? É você não precisar ficar andando com dinheiro na rua. Isso diminui a chance de assalto ou diminui a perda no caso de um assalto. No caso do lojista, também está reduzindo o risco, porque ele antigamente recebia um chequinho lá e aquele chequinho podia voltar e ele ficava sem receber aquele dinheiro. Agora, com o cartão de crédito, ele passa o cartão de crédito, aprovado, acabou, ele vai receber o dinheiro. Então existe uma redução de risco muito interessante aí no modelo de cartões de crédito. Uma outra categoria é a categoria de acessibilidade. O que significa isso? Significa a empresa oferecer acesso a um produto que antigamente as pessoas não poderiam ter, principalmente por uma questão de custo. Quem adota essa estratégia, ou quem adotou essa estratégia quando entrou no mercado, foi a Gol. Ela possibilitou que muitas pessoas no Brasil pudessem viajar de avião, coisa que antigamente elas não poderiam fazer. Então ela teve uma proposta de valor de acesso, atrelada também a custo, atrelada a preço, na verdade, mas ela oferecia acesso a pessoas que não conseguiriam utilizar aquele tipo de produto, aquele determinado tipo de serviço. Uma outra categoria é a categoria de conveniência. Quem costuma oferecer muito isso são aqueles sites que você faz compra de viagem, pacote de viagem, tem o Submarino Viagens, tem o Decolar.com, tem lá fora o site do Last Minute na Europa. Então o que esses sites oferecem? Eles não oferecem nada que você não poderia fazer sozinho. Por exemplo, reservar uma passagem de avião, reservar um hotel, fazer um planejamento de viagem. Só que é muito mais fácil utilizando esse tipo de site, utilizando esse tipo de serviço. E eles ganham um pequeno percentual, uma pequena comissão sobre cada operação. Então é um tipo de proposta de valor baseado em conveniência. Agora, quando a gente fala de segmentos de cliente, o Osterwalder e o Pigner apresentam para a gente 5 categorias diferentes. O que são os segmentos de cliente? Segmentos são aqueles grupos de clientes que têm determinadas necessidades que vão ser atendidas lá pela minha proposta de valor que a gente acabou de conversar. Então, segundo eles, quais são as possíveis ou as principais categorias no caso de segmentação de cliente? A primeira grande categoria é a categoria de mercado de massa. No caso de mercado de massa, a empresa tenta oferecer um produto o mais massificado possível para o maior número de pessoas possível e normalmente ela procura ganhar não na margem, mas no volume de vendas. Empresas que adotam esse tipo de proposta de valor normalmente já tem uma base de clientes muito grande, eles conseguem fazer uma coisa que a gente chama que é a escala de produção. Não é o caso da maioria das novas empresas, da maioria das startups. A maioria das startups vai atuar em nichos de mercado, vai atuar em questões muito locais, muito focadas e vai atender muito fortemente a demanda de um grupo muito específico de clientes. Então isso é uma proposta de nicho de mercado que é muito mais adequada ao mercado de startups, ao mercado de novas empresas. Uma outra categoria de segmento seria a segmentação de um grande mercado, mas oferecendo uma base muito igual de produtos. Quem faz isso são as montadoras de veículos. Elas pegam o mesmo produto, a Volkswagen pega lá o Fox e ela segmenta. Ela tem o CrossFox,
ela tem o Volkswagen, ela tem o Fox normal, ela tem o Fox 1.0, ela tem sabe, ela vai mudando o seu produto a partir de uma mesma base para atender segmentos bastante diferentes de clientes, mas usando o mesmo produto. Então é uma outra forma de você segmentar mercado. Existe uma outra segmentação que é a diversificação. É o caso de uma empresa, por exemplo, como a Unilever. A Unilever ela vende de tudo para todo mundo. A Unilever vende desde produto de higiene pessoal até produto de alimentação e congelados. Quer dizer, ela vende uma gama muito extensa de produtos para um grupo muito extenso de clientes. Então é uma estratégia que a gente chama de uma estratégia diversificada. E existe também a plataforma multilateral, que é quando a empresa ela desenvolve uma base onde ela precisa de pelo menos 2 grupos de clientes para sustentar o negócio. Por exemplo, a gente citou aqui os cartões de crédito. O cartão de crédito só funciona se eu tiver clientes que usam cartão de crédito e lojistas que aceitam cartão de crédito. Se a empresa não conseguir oferecer proposta de valor para esses 2 grupos, o negócio não existe. É o caso da Google. A Google oferece buscas para as pessoas comuns, como eu e você. Ela oferece monetização de conteúdo para as pessoas que geram conteúdo e ela oferece ainda para um terceiro grupo a possibilidade de fazer advertisement, a possibilidade de fazer divulgação dos seus produtos. Então ela monetiza esse cara a partir da divulgação para que esse cara aqui que está navegando pela internet possa comprar os seus produtos. Cara, você viu quantas vezes eu falei uma outra categoria? Não? Então volta lá no começo do vídeo e veja quantas vezes eu disse uma outra categoria. Aí sabe o que você faz? Vai na página do YouTube e posta quantas vezes eu disse uma outra categoria. Pode ser na página, pode ser pelo seu celular, mas tem que ser lá no YouTube, tá? Aí você vai pedir para os seus amigos curtirem o seu post. Daqui a uma semana, quem tiver acertado e quem tiver mais opções curtir, vai ganhar esse livro aqui, que fala sobre como fazer apresentações de acordo com o método de Steve Jobs, justamente para você não fazer o que eu fiz agora.